crise é algo que a gente vive durante todo o nosso desenvolvimento de vida. E eu vou falar com você aqui hoje sobre 10 momentos da nossa vida que muito provavelmente você vai se lembrar que passou por eles e que foi difícil, mas sobrevivendo a esses momentos, o quanto que nós podemos sim nos tornarmos pessoas melhores. O primeiro momento de crise que nós vivemos na nossa vida é o momento do nosso nascimento, o momento que nós somos convidados a aprender na vida e a gente aprende já passando por um aperto danado, que é justamente o parto normal, onde a gente é convidado a sair do útero materno e adentrar o mundo. Então é a primeira crise onde a gente se encontra, né, como uma esponja no mundo, e através do brincar é que a gente compreende o quanto que é importante aprender. Então eu diria que esses primeiros anos da infância aí, através do brincar, a gente tem contato com o mundo e a gente é uma esponja e a gente passa por todas essas adaptações aí, enquanto bebezinho, crescendo e nos educando, né? E sendo educado. Quando a gente vai para a escola, e isso varia muito de criança para criança, né? Eu fui para a escola pela primeira vez, eu tinha 5 anos, a minha filha tinha 3 anos e meio, o meu filho já tinha menos de 3 anos e muito provavelmente você pode ter filho aí que vai bem novinho para uma creche ou para uma escolinha integral. O meu afilhado foi com 1 aninho, né, para uma escolinha integral. Então, nesse momento existe uma variação, onde a gente percebe que a criança tem esses momentos de desenvolvimento dentro dela e mesmo estando ali entre família e escola, ela está o quê? Aprendendo, passando pela crise da aprendizagem, aonde ela toma consciência e vivencia e tem experiências tenras e ela vai se identificando com isso, onde a sua personalidade vai se consolidando. Então, família e escola, eu diria que família, meio social e escola aí é algo muito forte nesse momento na vida da criança. Então, a gente está falando entre uma idade de 0, 3 anos, 7 anos, 8 anos, 9, 10 anos, aonde a família e a escola fazem esse social, fazem esse ponto de referência, de formação de contexto, de formação de personalidade, moldando esse temperamento. Então nós entendemos que biologicamente cada ser humano vai ter um temperamento, um jeito de ser único e que mesmo tendo esses padrões e essa modelagem que existe dentro desse inconsciente que é coletivo, ou seja, eu tenho um jeito de ser criança, um jeito de ser adulto, um jeito de ser casal, um jeito de ser pessoa, um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher. Ainda que exista essa modelagem, a criança ela vai se adaptar a esse temperamento e esse temperamento vai se adaptar fazendo uma comunicação interno e externo o tempo inteiro, onde que essa personalidade vai se conectando. Então a gente passa pelo primeiro momento de crise ao nascer, o segundo momento de crise quando a gente tem esse contato com a escola e a escola torna-se uma outra referência de modelagem para nós. E ali na adolescência começa um terceiro forte ponto de referência para nós, onde nós começamos a buscar exatamente o que? O que é um mundo verdadeiro para mim, que às vezes não é o que eu vejo nos meus pais, não é o que eu vejo na minha família, mas sim aquilo que eu quero me identificar. E isso passa pelos amigos, passa pela amizade, aonde a gente vai até ali uns 20 anos, com uma consolidação muito forte. Então antes a gente tinha só a família, a gente é apresentado a contextos novos, que são as escolinhas, os centros de apoio, e aí a gente começa a consolidar algo mais forte, que são os nossos núcleos de amizades, ou seja, as pessoas com as quais nós sentimos segurança, com que nós nos identificamos e com as quais nós convivemos nos nossos ciclos de amizade.
E aí então a gente vai trabalhando tudo isso dentro da gente, onde a gente vai consolidando a nossa consciência, as nossas experiências, as nossas vivências, e aonde o nosso idealismo vai crescendo. Porém, né, nesse momento onde a gente tem aí os 20 anos, até uns 20 e poucos anos, aí até uns 25, 26, 28 anos, a gente está vivendo o quê? Exatamente o mundo. A gente está tendo uma experiência dos nossos papéis no mundo, porque a gente já cresceu, já fez aquela curva de não ser mais adolescente e começamos a experimentar o quê? Uma fase mais adulta, aonde a gente se encontra mais indivíduo buscando um lugar. E é óbvio que nesse momento a gente experimenta dentro desse contexto um pouco mais de impulsividade na nossa vida e autoafirmação. Então a gente sai de um momento de aprendizagem tenra e a gente começa a lutar por esse lugar, por essa autoafirmação. E a gente vai se identificando através dessas experiências dos nossos papéis, aonde a gente chega num cume ali aos 28 anos, 30 anos, que é uma experiência entre o ter e o ser. Esse questionamento de conquista de um lugar, assim, será que eu quero realmente ter coisas? Ou eu quero ser quem eu quero ser? Ou isso faz parte do meu contexto? Isso faz parte da minha identidade de mundo? E eu começo então a pensar antes de agir muito mais, né? Tudo aquilo que eu aprendi no meu contexto, que eu experienciei, que eu vivi, eu começo então a colocar à prova e eu começo então a pensar, opa, eu já não posso errar mais tanto quanto eu poderia. Eu já começo a colocar para mim muito mais condições aonde o meu quem eu sou deve fazer mais sentido. Geralmente é uma idade onde nós nos cobramos essa resposta, nos fazendo essa pergunta: quem sou eu? Né? O que eu quero ter na minha vida? O que faz sentido para mim? O que é valor para mim? E o que é que eu quero ter ou ser? Então esse pêndulo faz bastante luta dentro de nós e é onde a gente, no ápice, eu diria, da nossa maturidade, a gente começa a definir ainda mais os nossos caminhos. Então, sofrendo por mais uma crise, aonde a gente começa a libertar o nosso pensar. Eu me permito ter contato com alguns pontos meus que antes eu não me permitia. Eu me permito depois lá dos meus 30 anos, meus 35 anos, ter contato e ter uma autocrítica aonde esse meu lugar consolidado tem acesso a pontos mais profundos do meu eu. Num determinado momento eu me via muito às vezes num lugar aonde me colocaram e aí eu começo a questionar esse lugar. Eu começo a passar por essa identificação desse lugar, eu começo a questionar o meu ser e o meu ter e eu começo a aceitar em mim pontos que talvez antes eu não aceitava. E essa autocrítica vem no sentido de libertar o meu pensamento, libertar o meu pensar, libertar as minhas crenças das quais eu tenho de mim, das quais eu tenho da vida e em si, tratando do outro, provavelmente, é onde eu começo a questionar quem é cada um para mim, como eu lido com cada um. E eu começo também a passar por um outro processo. Então, aí eu já vivi essa década, né, dos 30 aos 35. E aí, quando eu começo a trabalhar esse ponto que chega aí numa idade entre os 40 a 50 anos, eu começo a libertar o meu sentir. É nesse momento onde algumas coisas já perderam algum sentido para mim. Eu já abandonei algumas coisas que talvez eu tenha conquistado, talvez não. Mas eu começo a refletir o que realmente eu quero sentir daqui para frente, quais são as pessoas que ficam na minha vida, quais são as experiências e as emoções que eu quero ter de fato na minha vida. E esse libertar do sentir, ele vem geralmente nessa idade entre os 45 e 50 anos,
aonde eu vou me preparando para fazer aquilo somente que é necessário. Percebe que é uma curva que ascende. Então eu nasço, eu faço uma curva de aprendizagem, de experiência, de identificação da minha identidade. Eu começo a me questionar de forma crítica, autocrítica, e eu começo então a deixar algumas coisas. Eu já estou fazendo uma curva descendente, percebendo que a minha vida ela já vai tendo um outro sentido, e então eu começo a libertar o meu pensamento, o meu sentimento, e muito provavelmente eu vou me comportar sempre de forma diferente. Lembrando que cada um desses momentos não são vividos de forma linear para cada pessoa. Então eu experimento algumas identificações, eu tenho medo de algumas coisas aonde eu recuo, ou então eu fico muito mais impulsiva em alguns momentos onde eu avanço um pouco mais, eu corro um pouco mais de risco, ou eu vou fazendo esse movimento que é uma dança justamente da minha força, da minha self, do meu ego, conforme eu me permito também ser liberta dessa consciência, mas me aprofundar naquilo que eu ainda seguro e me tornar uma única pessoa, me tornar um único ser. Então libertar o meu querer, que aí a partir dos 56, 60 anos, eu começo a me liberar de forma a ter contato com esses ciclos todos que foram de vida, morte e vida. É como se eu me preparasse para fisicamente mesmo entrar numa nova fase, e eu começo a ter contato com algo que é físico mesmo, de estar mudando a minha forma, mudando, né, de forma a envelhecer, a ter contato com essa maturidade. E aí é muito provavelmente que eu sinta que eu tenha muito menos tempo do que eu sempre tive. E esse libertar do meu querer faz com que eu não pense mais, né, somente em mim, mas que eu pense muito mais amplo nas pessoas que estão conectadas a mim. E esse sair de mim faz com que eu tenha acesso a novas características do meu eu. Então esses são os 10 pontos de crise que a gente passa durante todo o nosso processo de vida. É uma forma de fazer-nos refletir, que aí ao nascer, né, aos 7 anos passamos por mais um processo. Então lembra que isso tem variáveis, né? Tem crianças que começam a passar por esse processo bem mais cedo, mas a gente tem aí os marcos onde se tornariam maiores por conta até dos nossos desenvolvimentos fisiológicos, tá? Então ao nascer, aos 7 anos, na adolescência, aos 21 na nossa idade adulta, aos 30 anos, aos 40, aos 50, aos 60, e é óbvio que nós não somos, né, os mesmos diante de tantas oportunidades de tornar a vida mais longínqua. Então, com essa longevidade, muitas outras oportunidades e talvez crises possam surgir diante de nós. Então, que a gente esteja preparada, é isso que eu desejo a você. E que ao refletir sobre esses momentos, que você possa entender um pouco mais de como você vem vivendo e como você vive.